Bom dia, gente. Vamos sentar um pouquinho. Em nome de Jesus, eu vou pedir a você para pegar a sua Bíblia e ir lá em Jeremias, no capítulo 2, a partir do versículo 29. Nós começamos a estudar em sexta-feira e eu comecei fazendo a seguinte pergunta, que é a mesma pergunta que o próprio Deus faz ao povo de Israel. E aí coloquei como título da nossa mensagem de hoje: por que discutir comigo? Pastor, como assim? Tem muita gente que passa o tempo todo discutindo com o próprio Deus, não aceita a direção de Deus. Ao contrário, o que Deus manda fazer, a pessoa pergunta por quê, para quê, mas como? Ao invés de simplesmente se submeter à direção de Deus, acreditar que a direção de Deus é melhor, e então entender que Ele está dirigindo, guiando, e quando Ele dirige, guia, Ele nos leva à vitória, ao sucesso. Lá no Salmo 81 Ele vai dizer: ah, se meu povo me ouvisse, ah, se Israel tivesse dado ouvido, eu depressa teria abatido os seus inimigos. A Bíblia diz também que Ele os sustentaria com trigo mais fino e com mel tirado da rocha. Mas infelizmente o povo de Israel por várias vezes desprezou o próprio Deus, e ainda hoje tem gente que faz isso. Aqui no texto de Jeremias, capítulo 2, lá no versículo 29, ele diz assim: por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim. Diz quem, pessoal? O Senhor. Eu coloquei o seguinte: quando Deus fala, não adianta a gente discutir, perguntar, reclamar. Na verdade, quando Deus fala conosco, dá uma direção, é tempo da gente ouvir, se arrepender e voltar-se para Ele. Até porque todas as vezes que Ele fala, lá no texto de Malaquias, por exemplo, Ele diz: volta para mim. E o povo de Israel dizia: mas em que temos que voltar? Em que temos que nos arrepender? Ou seja, não reconheciam que estavam distante de Deus. Às vezes a pessoa acha que ela está bem, mas se a palavra está dizendo para a pessoa voltar, é porque ela não percebeu ainda, por talvez, como o filho pródigo, o que ela recebeu ainda dura um tempo, mas por estar distante do Pai, isso vai acabar. E se a pessoa não se volta para Deus, quando acabar o que você tem, talvez acabe no chiqueiro. Deu para compreender? Filho pródigo acabou no chiqueiro sem nada. Ainda bem que caiu em si, diz o versículo 17 de Lucas 15. E aí ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai. Infelizmente, há pessoas que ainda não caíram. Eu coloquei aqui como introdução, apesar de já ter feito aqui uma introdução, mas deixa eu ler aqui, que aí eu me atenho só ao que eu preparei, para não demorar muito. Jeremias profetiza contra o povo que havia abandonado ao Senhor, mesmo depois de tantas vezes. Israel escolheu outros caminhos. Infelizmente foi verdade. Mas o mais grave não era apenas o pecado, mas a atitude de querer perdão, discutir com Deus e não querer ouvir a sua voz, como se Ele fosse o culpado pela situação que eles viviam. E eles começaram a ver a coisa dar errado, porque se afastaram de Deus. Começaram a ver a coisa ir por água abaixo,
estava desmoronando tudo que já haviam construído, e aí eles começam a culpar Deus, ao invés de serem responsáveis e reconhecer, nós erramos. Interessante na história do filho pródigo, lá em Lucas 15, é que ele diz assim: eu vou chegar na casa do meu pai e vou dizer, pai, eu pequei. Ele reconhece. Por isso o pai dá tudo de volta para ele. O erro de muitos de nós é às vezes botar a culpa em todo mundo e não reconhecer que nós erramos, que nós somos. Ainda hoje, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Ao invés de reconhecer os próprios erros, botam Deus na parede, questionam Deus, discutem com Deus. E aí eu vou pôr aí um primeiro ponto na nossa mensagem de hoje. E se você puder anotar, claro que eu vou tentar depois mandar para usar o esboço para você. Deus não é o culpado pela nossa rebeldia. Tampouco pelo resultado que o nosso erro, que a nossa rebeldia ou que a nossa desobediência traz. O Senhor Deus, ele perguntou assim, lá no versículo 29 novamente: por que contendeste contigo? Comigo, perdão. Por que contendeste comigo? E aí ele põe depois um ponto importante: todos vós transgredistes contra. É como se Deus estivesse chamando a responsabilidade de cá. Por que vocês estão discutindo comigo? Perguntando por que disso? Por que daquilo? Por que Deus não respondeu? Por que Deus não deu a direção? Por que Deus não deixou isso acontecer? Não foi Deus que errou. O próprio Deus disse: não foi vocês que erraram. Você que saiu do caminho, ou você que não quis ouvir a verdade e desprezou a palavra. E aí eu digo para você, me perdoa se a mensagem hoje, talvez aos olhos de alguns seja dura, mas ainda é a verdade. Deu para compreender, sim ou não? E aí eu volto à mesa. Se foi você que errou, se somos nós que muitas vezes damos mais ouvido ao que o mundo fala do que a palavra, como é que a gente vai ficar perguntando para Deus por que isso, por que daquilo? O Senhor faz uma pergunta forte: por que vocês discutem comigo? É como se Deus estivesse dizendo: eu não fui fiel? Eu não cuidei de vocês? Eu enviei os profetas? Eu também dei oportunidades? Mas o povo escolheu desobedecer. E às vezes a gente só está perguntando, né? Às vezes a gente até diz assim: eu queria estar de cara a cara com Deus e fazer essa pergunta. Mas você está todo dia. Ou você já saiu da presença dele? Espero que não. Amém? Mas essas perguntas não deveriam ser feitas, porque na verdade o Jó fez essa pergunta e Deus olhou para a cara dele e perguntou para ele: e você estava onde quando eu fazia tudo? Quando você pergunta para Deus por quê, Ele vai perguntar para você por que você não ouviu, porque Ele vai mostrar para você que Ele estava lá. Ele vai mostrar para mim e para você que Ele não falhou com a gente, mas que a gente não deu ouvido à direção dele. Mas mesmo assim alguém fica perguntando, ou talvez dizendo, que iria perguntar para Deus por que Ele permitiu, por que Ele não respondeu na hora que a gente quis a resposta.
Mas Deus é quem vai perguntar para a gente assim: e você? Onde é que estava quando eu te chamei para perto? Quando eu quis te dar uma direção? Quando eu ia falar com você, você infelizmente, ao invés de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, estava dando ouvido a outras coisas. Compreende? Sim, mano. A Bíblia é sagrada e às vezes Deus ele até nos chama para perto e ele está, às vezes, até nos corrigindo por algo. Mas a Bíblia deixa claro que Deus corrige aos filhos que Ele ama. Sim ou não? Põe aí como segundo ponto isso. Deus corrige quem Ele ama. Então, se a palavra dele, ela é dura, ou talvez seja uma palavra que a gente não queria ouvir, por isso que a gente às vezes dá as costas. Sabe, tem gente aqui que quando criança, se pudesse, tapava os ouvidos quando o pai ou a mãe estava falando. Só não fazia isso porque senão tomava um tapão. É ou não é? Se olhasse para baixo, não está olhando por quê? Está fazendo de conta que não está ouvindo por quê? Você entende? É mais ou menos isso que Deus está falando. E cá para a gente, hoje você dá graças a Deus por cada correção. Porque senão você teria se perdido. É uma? Ei. Às vezes a correção dói. É difícil. Mas a Bíblia Sagrada diz que ela é uma fonte de vida. Que ela é proteção. É salvação para a gente. Amém? Deus corrige quem Ele ama. Isso está onde, pastor? Lá em Hebreus 12, versículo 6. Mas aí Jeremias, ele também fala isso. Olha só o que ele diz no verso 30. Olha lá no versículo 30 de Jeremias 2. O Hebreus 12, ele pôs ali, ó, Deus Pai, o Senhor corrige aquele que Ele ama. Mas daqui a pouco a gente vai lá em Hebreus 12. Olha o que está no 30 ali de Jeremias 6. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Em outras palavras, quando eu mandei o profeta falar contra, quando mandei o profeta corrigi-los, quando Deus os castigou e os corrigiu, ao invés de aceitar a correção, ao invés de mudar de atitude, se voltaram contra os profetas e mataram os profetas. Talvez seu próprio Jesus tenha dito: ah, Jerusalém que mata os profetas. Olha que coisa. Às vezes a pessoa, ao invés de ouvir a palavra, ela fica contra quem trouxe a palavra. Ah, porque eu não queria ouvir. Eu acho que ele não tinha o direito de falar aquilo. A palavra de Deus, vou repetir, é a palavra de profeta, é só garoto de recado. Ele não está falando dele mesmo. Eu digo assim porque às vezes Deus usa alguém que está do seu lado para te dar, e aí você, ao invés de ouvir aquela orientação, você fica contra a pessoa, se afasta, diz: não, fulano que agora quer mandar na minha vida. Às vezes é porque você entrou na igreja antes dele. Mas tempo de igreja não diz que a gente está salvo, e nem que a gente não vai errar. E Deus pode usar até jumento, não vai usar essa pessoa. Ele não usou um jumento para falar com Balaão. Balaão era profeta. Sim ou não? Às vezes a gente fica, sabe, questionando de nada por quê.
Mas eu acho que não devia ser assim. Deus ainda é Senhor, não é? Então Ele ainda age do jeito que Ele quer. O castigo de Deus nunca teve o objetivo de destruir, mas de consertar, de corrigir, de trazer de volta para o caminho. Assim como um pai disciplina o filho a quem ama, Deus também disciplina aqueles que pertencem a Ele. Hebreus 12:6, que eu já citei para vocês, ele é bem claro. Põe aí, por favor, Hebreus 12:6. Ele diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, açoita, ou seja, às vezes Ele dá até uma surra mesmo. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: às vezes é bom tomar uma surra santa. Como assim, pastor? Às vezes a palavra é dura, parece até que está dando um açoite, que é uma chicotada, mas te corrige, faz você acordar e mudar de atitude. Sim ou não? Eu sei que às vezes tem pastores que falam ensinando, tem pastores que falam um pouco mais duro e vai direto ao ponto. É ou não é? E às vezes a pessoa diz: não, mas não precisava ser desse jeito. Ei, talvez precisasse sim. Porque tem gente que não vai ouvir de outra maneira. Uma vez eu até comentava que na rua às vezes você encontra pregadores dizendo: olha, você vai para o inferno, se arrepende. E alguém diz: parece doido. Ei, não é doido não. Não está falando nenhuma mentira não. E tem gente que só vai ouvir se for desse jeito. Tem gente que você pode dizer: Jesus te ama, Ele tem salvação para você. Mas tem gente que só vai parar para ouvir se ele ouvir assim: ó, você vai para o inferno se continuar nesse caminho. E aí eu vou dizer para você: não importa como o pregador fala, a gente tem que parar com esse negócio de ficar julgando, ficar dizendo: não, mas era melhor se fosse assim ou assado. Para com isso. Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele acha que tem que ser. Amém? Deu para compreender? Sim ou não? Tinha muita gente que tinha raiva do João Batista, porque ele falava de forma bem dura, mas quem ouviu foi batizado, foi salvo. Foi ou não foi? E o próprio Jesus foi lá e deu testemunho de que ele não estava errado. Ele disse para ele: vem aqui para você me batizar também. Ele disse: eu não sou digno nem de amarrar ou de desamarrar as sandálias do teu pé, como é que eu vou te batizar? Ele disse: não, você vai. Eu tenho que cumprir o mandamento. Amém? Jesus ensinava mostrando o amor. E também não foi chicoteado? Também não foi perseguido? Mas eu vou repetir: o Senhor corrige a quem ama, açoita a qualquer que recebe por. Se Ele te recebeu como filho, Ele se sente na obrigação de te ensinar. E às vezes a gente ensina corrigindo. Sim ou não? Tem hora que precisa fazer aquela tatuagem famosa que muita gente recebeu quando criança, da chinelada nas costas. Não é verdade? Não precisa. Tem gente que riu é porque levou. É ou não é? Mas a correção é sinal de que a gente não quer ver o filho se perder. É uma. Porque se você não está nem aí, é porque você não se importa. Então, se Deus te corrige, se às vezes você vem na igreja e parece que você tomou uma chicotada, uma lapada, é porque Deus ainda está contigo. Se Ele não tivesse entrado e saído, não acontecia nada. Não mexia com você.
não corrigia nada. Mas vamos em frente. O maior perigo é a gente esquecer quem é Deus, ou quem Deus é. Lá no versículo 31 de Jeremias 2, está escrito assim: acaso sou eu um deserto para Israel? Por acaso eu nunca supri necessidade? Por acaso eu nunca te ajudei? Por acaso eu nunca te ouvi? Ou uma terra de densas trevas? Por que diz então, meu povo, somos livres e vamos viver do jeito que a gente quer? Ou em outras palavras, não vamos aceitar a correção, ou não vamos voltar para ti, como diz na Bíblia. Por acaso Deus em algum momento foi um Deus mau? Para alguém dizer que não quer Deus? Para alguém dizer que quer viver do jeito que ele acha que é melhor? Que não quer a direção de Deus? Mas infelizmente a gente vê muito disso por aí. É uma. Mas eu vou repetir com outras palavras, colocando do nosso jeito hoje. É como se Deus estivesse dizendo para a gente: alguma vez eu deixei faltar alimento para você? Alguma vez eu abandonei você? Alguma vez eu deixei de cumprir a minha promessa ou as minhas promessas? Mas faz tempo que foi não. Deus nunca falou. Deus nunca errou. Se não desfrutamos é porque muitas vezes fizemos como o filho pródigo que saímos da casa do pai. É verdade ou não é? Mesmo assim aquele povo dizia: não voltaremos mais. Eles abandonaram e disseram: a gente não volta. Estamos livres. Na verdade não estavam livres. Tinham caído na cilada do diabo. Jesus foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. Por isso vamos ao quarto ponto, que Deus continua nos chamando ao arrependimento. Mesmo diante da rebeldia, ele ainda continua falando. Isso mostra que Deus, ele é misericordioso, mostra a misericórdia dele. Enquanto Deus fala, como eu já disse para você, ainda tem jeito, ainda há esperança. Ele corrige quem ele açoita os seus filhos, quem ele recebeu por filho. Ou seja, ele castiga, ele dá uma chinelada, e quem ele entende que é filho. Porque ele não quer o filho errando. Ele prefere ele bater do que o mundo bater. Prefere ele corrigir do que o diabo tentar fazer alguma coisa na sua vida. O pai, quando corrige, ele sabe até onde vai. O mundo, quando corrige, quando castiga alguém, às vezes mata. É ou não? Então o que você prefere? Alguém pode dizer: eu prefiro ser corrigido por Deus. Se errou, eu prefiro ser corrigido por Deus também. Mas o melhor é obedecer e não precisar nem de correção. Só seguir a direção dele. Aprender a ouvir a Deus. Como Samuel aprendeu a ouvir. E Deus foi te dirigir. Quase que ele errou uma vez. Ele viu Eliabe e disse: esse é o escolhido de Deus. Ele disse: para com essa besteira. Vai fazer bobagem não. Você vê o que está diante dos teus olhos. Eu vejo o que está no coração. Não é Eliabe, eu rejeitei ele.
Aí ele vai e vê todos os filhos de Jessé e pergunta: não tem mais nenhum filho? Porque não é nenhum desses. E ele disse: tem outro. Foi um erro. Por isso eu nem chamei ele, porque Davi foi um erro de Jessé. Como assim, pastor? Davi não era filho da mesma mãe. É por isso que você vê Davi no pasto, cuidando de ovelhas, e os outros filhos tendo uma vida diferente. Deu para compreender, sim ou não? Davi era um bastardo. Davi era rejeitado. Mas tinha um coração que amava a Deus. Mas tinha realmente temor a Deus. Talvez porque ele teve uma vida difícil, ele aprendeu a confiar em Deus e a buscar Deus. Talvez por ter passado tanto tempo lá no campo, cuidando de ovelhas, ele não podia contar com mais ninguém, ele aprendeu a contar com a direção de Deus. Deu para compreender, sim ou não? E aí Deus escolheu ele. E naquele dia a Bíblia diz que Deus mandou todo mundo ficar ali quieto, ninguém ia comer, ninguém ia sentar, até Davi chegar. E eu imagino, Davi chegou do campo todo sujo, fedendo a ovelha, e eles tiveram que aturar Davi fedendo a ovelha, sentar na mesa, ser ungido, e só comeram depois que Davi comeu. Deu para compreender assim, mano? Quem tinha inveja dele ficou com mais. Quem tinha raiva dele ficou com mais. Mas isso não impediu ele de crescer e se tornar rei. Diz a Bíblia que depois da unção que Davi recebeu, Deus abençoava tudo que ele botava a mão para fazer e o fazia prosperar. Depois da unção que você vai receber aqui hoje, que você ouça a direção de Deus, não dê ouvido ao mundo. Quantas pessoas ficam perguntando: por que eu tenho que dar o dízimo? Por que eu tenho que ser fiel? Por que eu tenho que dar as primícias? Por que isso? Por que aquilo? E não aceita os mandamentos. Por que eu tenho que ser fiel nos relacionamentos se a outra pessoa não foi? Você é de Deus. Porque você tem compromisso com Deus. Amém, gente? E quando a gente tem compromisso com Ele, Ele tem com a gente. E que aí Ele possa ungir você como ungiu Davi. E que depois da unção possa, assim, a bênção dele ser multiplicada na sua vida como foi multiplicada na vida de Davi. Em nome de... Então diga graças a Deus. Mas deixa eu voltar aqui que eu já estou terminando. E quando Deus fala, seja corrigindo, seja até castigando, ainda tem jeito. Silêncio de Deus, podemos dizer que é juízo. Como assim? Quando Deus não fala mais, é porque a pessoa agora já está por conta própria. Não sei se você já reparou, mas em alguns momentos a Bíblia diz assim: Deus os entregou ao desejo do seu próprio coração. O que aconteceu? Foram destruídos. Voltaram a ser escravos. Quantas vezes Israel não quis ouvir? E Deus falou para ele: então fica por conta própria. Não vou perder meu tempo falando com quem não quer ouvir. Isso é sério. Deus não vai perder tempo corrigindo quem não quer ser consertado ou corrigido. Quem não quer mudar. Que a gente esteja disposto a mudar sempre. Em nome de Deus ainda te chama hoje. Seja você afastado, desanimado, ou até que se acostumou com o pecado, porque tem gente que se acostuma com coisa errada. Está há tanto tempo fazendo coisa errada, que até acha que quem está certo é que é bobo.
que quem está vivendo na santidade que é bom, que quem está fazendo o que a Bíblia manda é bom. Ele acha que está certo, acostumou com o pecado. Deus ainda chama o que pensa que pode viver sem Ele, que pensa que é autossuficiente. Mas eu vou lembrar, Jesus disse: sem mim nada pode fazer. E é verdade isso. Nós vamos colocar da seguinte maneira hoje, para nós aqui. Não discuta com Deus, mas olhe para o seu coração e para a sua vida, se examine. Você quer vencer? É isso que nós precisamos fazer. Não é perguntar para ele por quê, como, mas é se examinar e entender onde erramos, o que precisa mudar. Aceite a correção antes que a disciplina aumente. Em outras palavras, aceite a direção de Deus e a correção enquanto é só a palavra. Porque se Deus tirar a mão de sobre você, o mal lhe toca. Ah, pastor, porque o diabo é forte? Não, porque Deus tem que permitir. Ele não pode ser concordando, ele não pode ser, sabe, alguém que concorda ou que encobre pecado, erro. Deus apaga pecado, Deus perdoa pecado, Deus tira a sujeira. Deus não concorda com o pecado. Deus não passa a mão na cabeça de quem está no erro. Então, às vezes, Ele tira a mão e a correção aumenta, a disciplina aumenta, por quê? Porque ela vai sofrer consequências do erro. Então, antes que as consequências venham, filho pródigo só caiu em si depois que se viu no chiqueiro. Tem gente que só cai na real depois que perde tudo, depois que se arrebenta. Você pode se acordar, despertar só com a palavra. Amém? E aí você vai vencer. Terceiro ponto: não esqueça tudo que Deus já fez na sua vida. Quarto, sempre há um caminho de volta, enquanto a voz de Deus ainda puder ser ouvida. Enquanto Deus ainda falar, enquanto Deus ainda usar pessoas, e às vezes usa a gente. Sabe, eu já vi pessoas que estão fora da igreja, estão distantes. Aí às vezes acontece uma coisa no meio da rua, e aí Deus usa alguém que às vezes é um perturbado, para falar uma coisa que você entende. Foi um recado de Deus para me voltar. É ou não? Eu já vi tantos testemunhos assim. De gente que às vezes estava sendo assaltado, e o assaltante falou uma coisa e a pessoa entendeu: Jesus, acabei de ser roubado, e Jesus ainda usou o ladrão para dizer uma coisa para mim. Ele usa até o jumento, não vai usar. Alguém vai dizer assim: ó, está vendo? Quem mandou você se afastar? Agora o diabo vai agir na tua vida. E ele não pode te defender, porque se te defender, você continua no erro. Antes que a correção aumente, volte. E enquanto você puder ouvir a voz de Deus, é sinal de que ainda tem um caminho de volta. Amém? Você ainda consegue estar na presença de Deus. Então dá uma olhada para quem está do seu lado, só para a gente concluir. Diga para ele: volta antes que seja tarde demais. Eu vou concluir dizendo: Jeremias mostra que Deus não rejeitou o seu povo, mas seu povo não quis ouvir. Mesmo assim, ele alertava-os
repetidas vezes. A pergunta do Senhor ecoa até hoje: por que vocês contendem comigo ou discutem comigo? Talvez Deus esteja dizendo para nós hoje: eu nunca deixei de ser fiel, nunca deixei de amar você, nunca deixei de cuidar de você. Então, por que continua distante? Volta. Quando paramos de justificar os nossos erros e nos rendemos à voz de Deus, nós podemos experimentar sim, de verdade, perdão, restauração e nova vida, novo começo, uma nova história. Que a gente comece esse mês já tendo uma nova história. Em nome de